E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar nossa conversa sobre a célula. Talvez alguns alunos tenham tido alguma mudança, né, de turma, mas sendo aluno que tinha sido meu aluno antes e agora mesmo a turma sendo minha, não se preocupe que a sequência de assuntos é igual para todos, tá? Todas as turmas recebem as mesmas informações. Então, na última aula, na aula da semana passada, eu expliquei para vocês, estava explicando para vocês, na verdade, começando a explicar a estrutura da célula, falando sobre a membrana. Então, a gente vai ter que analisar a membrana, o citoplasma e o núcleo. Eu até botei uma figura bonita, disse para vocês que eu não me arrisco a fazer uma figura bonita daquela, mas tem gente que tem habilidade para fazer. Então, aproveite seus dotes artísticos aí e vão trabalhando e colocando essas informações, tá, gente? Então, a gente tem assim, a célula humana, assim como qualquer célula animal, ela tem a membrana lipoproteica, que tem a capacidade de regular a entrada e saída de substâncias, que delimita o formato das células e que mantém o conteúdo, como consequência, o conteúdo de dentro da célula, diferente do conteúdo que está fora da célula, certo? Então, por quê? Porque ela consegue fazer essa regulação da entrada e saída de substâncias. Então, quais são as características e os componentes da membrana que são importantes para manter essas funções? Definir o formato depende de outras características, mas manter controle, manter o formato, manter a concentração interna diferente da externa, tudo isso daí depende da sua estrutura. Permitir o reconhecimento entre células vizinhas, entre células de um mesmo organismo, tudo isso é importante que a gente saiba, que a gente descubra essa diferença, tá? Ou essa estrutura para identificar a importância dela e fazer essa relação. Então, fiquei, né, mostrando para vocês, exatamente nessa imagem, a imagem da estrutura da membrana plasmática. Só aumentar um pouquinho aqui para que a gente consiga ver tudo. Tá? Então, estrutura da membrana plasmática. Tá? Foi aqui que a gente que eu disse para vocês que eu ia continuar. Eu ia continuar daqui, né, da estrutura da membrana plasmática. Deixa eu abaixar, porque na aula anterior foi sobre essa imagem aqui, o pessoal não conseguiu enxergar. Bom, então essa estrutura é a seguinte, ó, a gente tem aqui uma sequência, uma bolinha, dois filamentos, ó, tá vendo? De cima para baixo, de baixo para cima. Então, toda essa estrutura que está com a cabeça amarelada, né, que a gente chama de cabeça polar, ela é, na verdade, um lipídio do grupo que a gente chama de fosfolipídio, tá? Não lembrar, não tem problema, é lipídio. Porque toda vez que a gente fala lipídio, o aluno relaciona logo com gordura. Ele tem um aspecto em relação a não se misturar com água, assim como a gordura também é, tá? Porque a gordura é um tipo de lipídio. Mas é um lipídio do grupo dos glicerídeos. E a gente está analisando aqui a estrutura da membrana, precisando entender a importância dessa camada. Então, tem uma camada superior, mas tem uma camada inferior. Então, a gente disse que tem duas camadas de lipídio, é uma bicamada. Bom, essa bicamada é importante porque, assim como as gorduras, essa bicamada ela consegue reter, ela consegue sustentar um ambiente com água por dentro e água por fora. Porque ela tem um espaço que a gente chama de hidrofóbico, que é esse espaço interno, que não consegue se misturar com água. É como se você fosse colocando uma gota de óleo, uma segunda gota de óleo, uma terceira gota de óleo, tá? Sobre a água. Você vai ver que essas gotas de água elas ficam espalhadas, mas assim que elas se aproximam, elas se juntam e deixam a água sempre ao seu entorno, certo? Nunca dentro dela, porque ela não consegue manter água, segurar água, ela expulsa a água de dentro da sua estrutura. Então, por isso que o lipídio ele é uma peça fundamental para que a água fique dentro e fora. Mas também, uma das coisas que a gente vai ter que lembrar é que deve haver passagem de substâncias de dentro para fora da célula e vice-versa, certo? Então, a gente vai precisar dessa função importante que a água exerce.
permitir a entrada e saída de substâncias. Como a maioria das substâncias elas são dissolvidas em água, tanto a água quanto as demais substâncias têm que passar, mas não pode passar demais, certo? Tem que passar uma certa quantidade com um controle. Então, por isso que na membrana plasmática também existem proteínas que ficam por fora, proteínas que ficam por dentro, que não está mostrado nessa figura, e proteínas que atravessam. Essa parte que atravessa é como se ela fosse um canal que permitisse com que a água passasse por aí. Porque água e proteína, a proteína, na verdade, elas conseguem se dissolver, elas conseguem se misturar com água, ou seja, elas têm afinidade por água, elas são hidrofílicas. Então, a presença do lipídio para manter dentro e fora da célula uma certa quantidade de água, mas a bicamada e as proteínas que a gente chama de proteínas que atravessam, né, transmembranas, essas proteínas que atravessam, elas permitem que substâncias dissolvidas em água passem para fora, substâncias dissolvidas em água passem para dentro. E isso daí explica a função primordial da membrana, que é regular. Por quê? Porque a proteína é uma substância que tem alta especificidade. Então, não é qualquer coisa que vai passar por uma certa proteína. É como se ela fosse uma fechadura ou uma chave e tivesse um encaixe perfeito. Então, a substância que passar por essa proteína, por exemplo, por essa proteína primeira aqui, ela não vai ser a mesma proteína que passa por aqui, porque elas têm estruturas diferentes, como consequência, elas têm uma ligação com essas substâncias diferente. Ela não consegue permitir a passagem de qualquer substância. Então, ela tem a camada de fosfolipídio, que regula, que mantém a água dentro e fora, porque ela é hidrofóbica, ela tem medo, não deixa a água misturar nela, mas ela também tem as proteínas que permitem essa troca mútua, essa troca constante de substâncias de dentro para fora da célula. Além disso, a gente pode perceber aqui que existe o que a gente chama de glicoproteína. São substâncias de origem de carboidrato, de glicose, de glicídios, que se prendem à proteína e, como consequência, também pode se prender ao lipídio. Essa camada, algumas células humanas apresentam e fazem com que ela tenha uma fluidez maior e ela trafegue melhor. Em muitos casos, ela serve para que uma célula reconheça a outra, sendo ela do mesmo grupo de tecido, do mesmo indivíduo. Então, o reconhecimento entre células também é feito pela presença dessa camada que a gente chama de glicocálix. Então, a bicamada de fosfolipídio, as proteínas que ficam na membrana e o glicocálix, que são glicoproteínas e glicolipídios, ou seja, carboidratos ligados a proteínas. Mas a principal estrutura é carboidrato uma bicamada de fosfolipídio e as proteínas externas, internas e transmembranas, ou como a gente chama de permeases. Tá? Então, essas aí são os componentes químicos que estão presentes na membrana. Tá? Então, ela é formada por uma camada dupla de lipídio, presença de proteínas externas e internas e as proteínas que a gente chama de transmembranas ou permeases. Bom, a gente vai ter que lembrar que podem, em algumas células, serem encontrados os carboidratos ligados a esse glicocálix, ou formando esse glicocálix, tá? Como eu tinha comentado com vocês. Mas a formação da membrana são esses dois pontos. Ó. Isso aqui é só em alguns casos a gente pode encontrar. Então, quais são essas funções que a gente citou? Regula a entrada e saída de substâncias, delimita o conteúdo da membrana plasmática, do conteúdo celular, o que tem dentro da célula e o que tem fora, e define o formato da célula. Porque dependendo como a membrana ela seja montada, dependendo como o esqueleto da célula mantém essa membrana, ela que vai definir o formato dela. Certo? É o que está por fora, é o que a gente consegue enxergar, e então é o que vai dizer que tipo de célula que a gente está trabalhando. Claro, e como ela delimita o conteúdo, ela também protege esse conteúdo, permitindo também o reconhecimento entre células, seja tanto pelas proteínas quanto pelo próprio glicocálix, principalmente as glicoproteínas. Beleza? Então, a principal função da membrana, definir o formato da célula, delimitando seu espaço, regulando a entrada e saída de substâncias, protegendo a célula e permitindo o reconhecimento entre elas. Essa propriedade, que a gente chama de propriedade geral da membrana,
é relacionado com a presença das proteínas que ficam mergulhadas na membrana, né? Permitindo a passagem de substâncias, só que não é qualquer substância que tenha que passar. Tem que passar a substância, lembre disso. Tem que passar, porque se não passarem essas substâncias, a célula vai morrer. Certo? Então, ela precisa de receber, por exemplo, água, ela vai perder água, ela precisa receber sódio, cloro, potássio, mas também precisa jogar isso para fora. Então, a célula constantemente fica executando alguns processos de passagem que a gente chama de transportes sem gasto de energia, que são transportes passivos, ou transportes com gasto de energia, que a gente chama de transporte ativo. E até o próprio transporte com a modificação da membrana, englobando, sempre jogando material para dentro, envolvendo esse material na própria estrutura membranosa. Tá? São processos relacionados com englobamento de substâncias para digestão intracelular. Mas essa propriedade geral que eu estou falando está relacionada intrinsecamente à presença das proteínas transmembranas. Por quê? Porque ela consegue deixar passar substâncias, mas não é qualquer substância que vai passar. Ela seleciona substâncias que devem entrar na célula e substâncias que devem ser jogadas para fora da célula. Tá? Então, seja por difusão, no caso das substâncias que são solutos, ou solvente, no caso da água, por osmose. Ou substâncias que devem ser englobadas para digestão intracelular, que a gente chama de endocitoses, ou substâncias que vão ser jogadas porque ou a célula produziu como o resto da digestão intracelular. A gente vai chamar de exocitose. Ah, não se preocupe, tudo isso vai estar anotado durante os slides, durante esse encaminhamento dessa aula. Beleza? Bom, então, propriedade geral da membrana e a permeabilidade seletiva. Então, dentro dessa ideia de ser permeável, de permitir a passagem das substâncias de um lado para o outro, a gente vai ter que entender os transportes que acontecem por essa membrana, né? Lembrando que existe uma propriedade da membrana, que é um componente da estrutura da membrana, que são os fosfolipídios. Esses fosfolipídios, gente, eles são apolares. O que significa dizer isso? São substâncias que, de forma contrária, não conseguem, de forma nenhuma, se misturar com água. Elas são hidrofóbicas. Então, existem substâncias que também são hidrofóbicas e elas só podem passar por aquele caminho que também é hidrofóbico. Porque, tanto na química quanto na vida social, os iguais, eles sempre se misturam, né? Então, quando a gente vê em sociedade, pessoas que pensam semelhante, que agem semelhante, normalmente elas têm uma afinidade e se misturam com mais facilidade. Quando as ideias são contrárias, aí a briga é feia, certo? Bom, então você tem aí moléculas hidrofóbicas pequenas, que passam diretamente pelos lipídios, moléculas como a água, glicerol e etanol, que é álcool, né? Eles passam também diretamente pelos lipídios. A água pode passar, gente, porque imagine quando você pega uma mancha de óleo e joga água. Ela não atravessa aquele negócio, só que ela atravessa e é jogada para longe. Ela só não pode ficar no meio, tá, daquela camada de óleo, por exemplo, que você está jogando essa água. Então, da mesma forma aqui, a água consegue passar, ela começa a vir, chega aqui, consegue conectar, mas chegou aqui no meio, ops, é jogada para o outro lado, rapidamente. Mas existem algumas substâncias que não conseguem passar pelos lipídios, como, por exemplo, aminoácidos, tá? Glicoses, nucleotídeo, todos os íons, sódio, cloro, bicarbonato, tá? Magnésio, fosfato, nenhum deles, que são derivados dos sais minerais, eles não conseguem atravessar essa membrana de lipídio. Então, como é que eles vão passar? Por onde é que essas substâncias aqui, que a gente chama de substâncias polares, elas vão conseguir passar? Elas só vão conseguir passar pelas proteínas transmembranas, certo? Então, existem proteínas que passam diretamente, substâncias que passam diretamente por essa bicamada, e existem substâncias que necessitam da presença de um transportador que permita a passagem, uma permease. Tá? Então, são aquelas proteínas transmembranas ou permeases que a gente vê. Então, essa história que eu vou contar para vocês aqui, dos transportes pela membrana, a gente tem os transportes, são chamados de passivos,
são aqueles que vão sempre a favor de um gradiente de concentração. O que isso quer dizer? Tem sempre uma substância mais concentrada e uma substância menos concentrada. Existe uma tendência de algumas substâncias saírem do lugar que está mais concentrado para o que está menos concentrado, como também existe a possibilidade de substâncias saírem do que está menos concentrado para o que está mais, certo? E aí, a tendência seria igualar as concentrações. Então, toda vez que esse processo se dá nesse sentido, na tentativa de igualar as concentrações, a gente vai chamar de transporte passivo. Ele flui naturalmente sem que você necessite de gasto de energia. Como, por exemplo, uma coisa semelhante, você pega um pouco d'água e pega um pano seco, sei lá, um pano de algodão, não pega flanela nova, tá, gente? Senão não vai dar dificuldade de absorção. Então, você pega esse panozinho qualquer, de algodão, e coloca só um pouquinho dele próximo da água, tá? Em contato com a água. Você vai ver que quando a água começar a entrar em contato com o tecido, ela vai aos poucos, como se ela fosse sendo sugada, certo? Naturalmente. Esse processo que acontece, a gente chama de processo de osmose. Ele está passando gradualmente de um ambiente menos concentrado para um que está mais concentrado. Ele vai se espalhando, você não precisa estar bombeando a água para que ela suba. Mas também ela não vai subir a vida toda, certo? Você bota ele suspenso assim, ele vai subir um pouquinho, depois ele vai chegar a um ponto que não vai conseguir atingir mais uma altura elevada, porque a força da gravidade é maior e puxa isso para baixo. Então, quais são esses processos passivos? A osmose, que é o transporte do solvente da solução menos concentrada para mais concentrada. A difusão simples ou facilitada, né? Tanto faz. A simples é quando ela passa pelo lipídio, a facilitada é quando ela passa pela proteína, mas não se preocupe que eu não vou cobrar isso para vocês. Certo? Então, é a passagem do soluto. Toda vez que a célula precisa jogar uma substância que ela vai de encontro a essa igualdade de concentrações, ou seja, tendendo a manter ou aumentar a diferença de concentração, saindo de uma que está menos concentrada para mais, tá? Tendendo a aumentar a diferença de concentração, isso daí é um transporte ativo. Com gasto de energia, a gente tem um exemplo chamado de bomba de sódio e potássio. E os transportes em massa, que são responsáveis ou vão finalizar com o processo de digestão intracelular. A gente tem fagocitose, pinocitose, são as para dentro, endocitose. Endocitose são aquelas que vão trazer substâncias para dentro do conteúdo citoplasmático para que, a partir daí, aconteça a digestão intracelular e depois esse material seja jogado para fora por exocitose. Certo? Então, isso aí é um gráficozinho simples, arrumando para vocês aí todos os processos de passagem que vocês podem encontrar: osmose, difusão, transporte ativo, fagocitose, pinocitose e exocitose. Certo? Então, são todos eles que a gente vai tentar comentar agora, como, por exemplo, a osmose. A osmose, imagine o seguinte, imagina aqui uma solução hipertônica. Quando eu digo para vocês que é hipertônica, isso quer dizer que a solução é mais concentrada do que a outra. Hipo é pouco. Hiper, eu vou para um hipermercado, eu vou para um negócio pequeno? Eu vou para aquela bodega que está perto da sua casa? Não, a gente vai para uma coisa grande. Então, hipertônica, uma solução muito concentrada. O pontinho vermelho, ele representa o soluto, ou seja, aquele material que está dissolvido. Quando não tem, o que está em azulado está representando a água. Aqui está essa linha pontilhada representando a membrana semipermeável. Então, quando você coloca uma condição como essa, a tendência seria o quê, gente? Essa água que está aqui, ela vai tender a passar para um ambiente que precisa mais dela, ou seja, para um ambiente que está mais concentrado, para tender a igualar. Como aquele caso do pano seco em contato com a água. O pano seco ele é muito concentrado do que a água, ou seja, tem mais solúvel do que solvente. Então, quando você faz entrar em contato, a água rapidamente ela é puxada, certo? Ela é puxada por um processo que a gente chama de pressão osmótica, jogada para dentro. Então, isso daqui vai entrar tanta água para cá que vai elevar esse nível, e esse nível ele vai exercer uma pressão de subida. Por isso que a gente chama de pressão osmótica, tá vendo? Olha, vai descendo aqui e vai tendendo a passar para um ambiente que está mais concentrado para tender a igualar as concentrações.
Se, por exemplo, uma célula for submetida a uma situação dessa, se ela for colocada num ambiente que ela é mais concentrada do que o ambiente, uma célula humana, uma célula vegetal não teria esse problema, porque tem a parede celular por fora. Mas com a célula humana, ela vai encher tanto, gente, de água, que vai chegar um ponto que ela vai explodir, ela pode sofrer o que a gente chama de lise, certo? Então, aqui a gente tem um estágio em que você tem um instante em que as soluções têm hiper e hipotônica, ou seja, tem diferenças de concentração. A água vai passar da solução menos concentrada para mais, tendendo a elevar, por exemplo, um pistão aqui simbolizado, né? Ou para simbolizar o que a gente diz de exercer uma pressão osmótica. E se uma célula não tiver uma sustentação grande, é claro que a célula humana não tem, que ela só tem a membrana, ela pode romper e estourar. Então, uma célula humana em um ambiente menos concentrado, a tendência dela é explodir. Então, quando a gente, por exemplo, diz que uma pessoa não pode beber uma água destilada, para vocês que não conhecem, água destilada é uma água pura, ela não tem nada dissolvido. Ela é extremamente sem concentração, porque não tem nada dissolvido nela. Então, se você beber essa água destilada, a tendência dela é passar rapidamente para dentro do corpo e aumentando a pressão, certo? A pressão arterial você pode sofrer um problema mais grave do que, por exemplo, a falta de água pode lhe causar. O outro processo, a gente, sim, aqui é para mostrar para vocês o que vai acontecer quando você coloca uma célula humana que não tem parede, ela só tem membrana, você coloca ela, por exemplo, no meio mais concentrado. Se ela for colocada no meio mais concentrado, a tendência dela vai ser absorver essa água, a água passar para dentro dela, ela vai tender a encher demais e estourar. Desculpe, se ela for colocada no meio hipertônico, tá, gente? Hipertônico é o meio mais concentrado, certo? O hipotônico está do lado de cá. É o meio mais concentrado. Então, se ela está com o meio mais concentrado, a tendência dela é perder essa água para esse meio. Agora sim. É por isso que a gente consegue fazer um processo de conservação de alimento salgando o alimento. Porque bactérias que ficam por ali, quando você coloca o sal, se instalar uma bactéria, um fungo ou qualquer outro organismo, a tendência dele é perder água para o sal que está ali. E ele morre desidratado, certo? Então, o que vai acontecer numa célula, caso aconteça dela ser colocada no meio mais concentrado, é perder água para esse meio, por osmose, e ficar murcha. Mas se ela for colocada no meio hipotônico, tá vendo aqui? Hipotônico, menos concentrado, ela vai absorver tanta água que vai estourar, ela vai sofrer lise. Também não é ideal. Por isso que a célula tem que ter sempre esse equilíbrio de colocar água para dentro e para fora numa quantidade que ela fique com a pressão osmótica razoável, sem correr risco, por exemplo, de estourar ou explodir. O outro processo que a gente vai chamar é o processo transporte ativo, né? O transporte ativo, gente, é uma coisa em que vai haver gasto de energia, porque ela vai contra o gradiente de concentração. É como você tentar arrumar um guarda-roupa que já está cheio de bagulho e tentar colocar mais bagulho lá dentro. Ele já está concentrado. Quando você abre a porta, a tendência dele é cair todo para o lado de fora, certo? Mas você quer colocar, porque é necessário que você guarde tudo lá dentro. E aí, para que você faça isso, você vai se esforçar um pouquinho mais, vai ter que gastar mais energia para segurar, para manter essa diferença. Lá muito cheio e do lado de fora mais vazio. Então, aqui a gente tem uma representação, tá vendo? O K, que representa potássio, está em negrito, e o Na, que representa o sódio, também está em negrito, indicando que eles são mais concentrados. Potássio dentro e sódio fora. A tendência normal é o sódio entrar, porque ele é mais concentrado fora do que dentro, e isso é que a gente chama de difusão. Difusão é quando o soluto passa da solução mais concentrada para que está menos, que é mais simples, é mais fácil. O guarda-roupa cheio, abriu a porta, é mais fácil ele cair do que ele ficar todo arrumadinho com todo o bagulho que vocês, alunos que não organizam as coisas bem organizadas, fazem lá na casa de vocês. Certo? Então, a tendência dele é se espalhar, porque está mais concentrado lá dentro e menos lá fora. Você está pegando um carro lotado, a tendência quando você abre a porta do carro é que cai todo mundo, porque está muito apertado lá dentro. A tendência é sempre ir para o lugar mais folgado. Então, se aqui tem mais dele e menos lá dentro, a tendência dele é passar para dentro.
O potássio, se aqui tem mais e lá tem menos, a tendência dele é sair. Isso é difusão. Só que uma célula não pode fazer isso o tempo inteiro e igualar as concentrações desses minerais, desses íons. Tá? A gente vai chamar de íon, mas é dessa substância, vou colocar assim. Então, para isso, ela tem que bombear, jogar sódio para fora e jogar potássio para dentro para manter essa diferença o tempo inteiro, para que exista uma coisa chamada de polaridade da célula, que é o que define o chamado impulso nervoso. Certo? Então, transporte ativo gasta energia. Isso é o que a gente chama daquela bomba de sódio e potássio. A energia que a célula gasta para jogar sódio para fora é a mesma energia que ela gasta para jogar potássio para dentro. Para manter um lado da membrana, que é o interno, negativo, tá? Com a carga negativa, e o lado externo positivo, como se fosse uma pilha. A pilha não tem carga positiva e negativa? Então, ela precisa manter essa polaridade. Porque quando você conecta as pilhas e coloca no radinho, o radinho funciona porque gerou eletricidade. Então, isso daí é o potencial elétrico, que é o que faz correr as informações pelo meu corpo e fazer, coloca aqui para o pessoal ver, e fazer o movimento. Tudo isso eu estou mandando informações elétricas por causa dessa mudança de controle da bomba de sódio e potássio, para que meu sistema nervoso ele funcione de forma normal, certo? Então, isso daí é a função ou a importância dessa bomba de sódio e potássio. Então, aqui está a representação, claro, não precisa copiar isso daí, tá? Não precisa anotar, é só para a gente visualizar. À medida em que ela pega o sódio e joga para fora, essa mesma proteína, ela pega o potássio e joga para dentro. Então, a energia que gastou para jogar o sódio para fora é a energia que está gastando para jogar o sódio, o potássio para dentro. Certo, gente? Então, esse é um transporte que a gente chama de transporte ativo. Então, osmose e difusão, transportes passivos, e o transporte ativo é aquele que gasta energia. O transporte em massa, ou sim, uma representação de transporte de substâncias, eu estou imaginando aqui essas bolinhas como sendo soluto e o espaço em aberto representando a água, representando o solvente. Então, por exemplo, se esse soluto saiu da solução mais concentrada, tá vendo que ele está mais concentrado aqui, ó? Ele está saindo da solução mais concentrada para menos, isso é difusão. Está saindo da solução mais concentrada para menos, isso é difusão. Se for pelo lipídio, é simples. Se for pela proteína, é facilitada. Agora, observe que aqui, ele está menos concentrado aqui dentro. Então, o que a célula está fazendo? Jogando para fora, se esforçando para isso. E como ela está se esforçando, ela vai gastar energia. Isso daqui é um transporte ativo. Tá? Então, esses dois transportes passivos e essa daqui é um transporte ativo. Tá? Se vocês quiserem anotar esse esquema no caderno de vocês, fiquem à vontade. Bom, as endocitoses estão representadas nessas duas figuras. O que são essas endocitoses? A gente tem a chamada fagocitose, está vendo aqui o nomezinho embaixo? Olha, fagocitose, e essa é a pinocitose. Qual a diferença entre elas? Primeiro, se vocês observarem na imagem, aqui está um material mais inteiro, certo? E aqui está um material mais soltinho, mais com os pedacinhos menores. Então, a gente diz que aqui é um sólido inteiro e aqui é um sólido dissolvido em água, certo? Ou seja, disperso, mas que precisa ser englobado para ser digerido. Nesse primeiro caso, tá, da fagocitose, existe a formação do pseudópodo. Imagine que aqui é a bactériazinha que está sendo mostrada na imagem. E a minha mão representa a membrana. Então, o que a minha membrana faz? Ela abre, cobre, joga, fecha e bota o material para dentro. Então, esse movimento aqui de empanhar é o que a gente chama de pseudópode, falsos pés. Ela engloba, fecha e joga esse material lá para dentro para ser digerido. Esse outro caso, que é a pinocitose, não vai ser um englobamento porque a célula vai buscar o material por pseudópode e jogar para dentro. Isso é fagocitose. Na pinocitose, a membrana está exposta assim, o material chega perto, então o que é que ela faz? Dobra para dentro, prende o material, está vendo aqui que ela não sai, ela desce. Aqui ela projeta e aqui ela desce, pegando os materiais que estavam lá fora, botando para dentro e formando o que a gente chama de pinossomo. Aqui é um fagossomo, aqui é um pinossomo. Para que servem esses dois? Para que as enzimas que tenham dentro da célula, numa estrutura chamada de lisossomo, se ligue a ela
e faça digestão intracelular. Bom, se o material foi digerido, automaticamente, como a gente faz no nosso corpo também, isso é numa célula, tá, gente? É microscópio. Mas como a gente faz no nosso corpo, a gente come, a gente digere e depois tem que eliminar tudo aquilo que a gente não precisou, tá? A gente faz uma defecação. A célula também faz um mecanismo semelhante. Ela faz uma plasmocitose, que traduzindo significa defecação celular, certo? Só que, às vezes, essa substância que está dentro, ela não foi necessariamente digerida, um resto de digestão que precisa ser jogado para fora por uma plasmocitose. Foi uma substância que a própria célula produziu e que precisa jogar para fora, porque a função dela não é dentro da célula, é fora. E aí, é um fenômeno chamado de exocitose, mas não é uma plasmocitose, é uma secreção. Então, tanto secreção quanto plasmocitose são exemplos de exocitose, tá? Exorcismo, né? Exorcismo não é jogar o demônio para fora. Exocitose é jogar tudo aquilo que está dentro da célula para fora. Seja um resto de digestão, que veio por fagocitose ou por pinocitose, ou o material que a própria célula produziu, e aí vai jogar esse material para fora. Bom, então essas endocitoses estão aqui, ó. Fagocitose, tá? Para vocês anotarem. Englobamento de sólidos por formação de pseudópodos. Pinocitose, englobamento de sólidos dissolvidos em água por invaginação da membrana. Não bonitinho, né? Invaginação é quando ela entra, ó, certo? O pseudópodo seria uma evaginação, ele vai para fora. Nome esquisito, mas é esse mesmo, tá, gente? Tá? Voltando aqui rapidinho. Então, englobamento de sólidos por formação de pseudópodos. Englobamento de sólido dissolvido por invaginação da membrana plasmática. Beleza? Bom, então está faltando aqui a gente falar sobre a exocitose. Essa exocitose é a eliminação de substâncias da célula por modificação de membrana também. Tá? Todo o transporte em massa é que a membrana modifica, jogando para fora. Na difusão, passa pela membrana, diretamente. Tá? Ou pelo lipídio ou pela proteína. No caso desse, a membrana tem que sofrer modificações para englobar, no caso das endocitoses, e para jogar para fora. Seja ela uma plasmocitose, que elimina os restos da digestão intracelular, ou uma secreção, que elimina substâncias produzidas pela própria célula, como, por exemplo, os hormônios e a saliva. Tudo isso é secretado de células que ficam constituindo as glândulas e joga esse material para fora. Beleza? Bom, então, essa sequência daqui, a gente vai começar na aula seguinte, aqui, ó, no citoplasma celular, para que vocês saibam de onde é que a gente vai começar, mas por hoje já foi uma quantidade de informações suficiente para vocês terem um trabalho bom essa semana, anotar tudo direitinho aí, gastar a energia que for possível, mas conservar a energia que seja necessária para que a gente, na próxima semana, faça uma viagem um pouco mais profunda para o interior da célula. Tentar falar do citoplasma e do núcleo celular para ver se fecha essa sequência de informações. Beleza? Gente, agradeço a paciência de vocês aí, assistam todo o vídeo e anotem essas informações, tá? Principalmente os textos, tá? As figuras só se você tiver habilidade, como eu já disse, mas o texto é importante. Beleza? Valeu, gente. Tchau. Até a próxima.